Nova York também, né? A gente, assim, que gosta de Morei. moda, né? A gente imagina que Nova York é aquele glamour, né? Como Ai, que é trabalhar em Nova York? cara, Nova York, como eu falei, eu tive essa quebra de contrato lá no comecinho da carreira com uma agência de Nova York. Depois disso, a gente ouve muitas coisas, assim, né? Quando você quebra contrato, tá Eu envolvendo ia um monte perguntar, de você não fica coisa. queimada, tipo, no mundo da moda, assim? Então, na época, assim, a agência, o pessoal que trabalhava lá falaram, assim, algumas coisas que mexeram muito com o meu psicológico, né? Tipo o quê? Falando que eu nunca ia conseguir ser ninguém, porque eu não conseguia cortar o cordão umbilical com a minha família. Falando que eu tinha perdido a maior oportunidade da minha vida, pode ter sido. Porque era uma super agência, mas assim, eu não fazia ideia o que que era AMD na vida. Você era muito nova Eu não também, tinha né? ideia o que que era essa agência, que era. Não tinha ideia, não tinha ideia o que que era contar. Nada, absolutamente nada. Não tinha. Não sabia o que era marca. Meu primeiro book falaram assim, tá parecendo não sei o quê, tipo uma marca assim. Eu falei, oi, parecendo isso é bom ou é ruim? Nem sabia, entendeu? Então, assim, eu não tinha consciência, então também é uma coisa que eu deixo lá Isso. atrás, entendeu? Mas aí quando eu tinha esse receio de ir para Nova York, porque eu falei, nossa, e as agências no Brasil, elas colocam muita pressão, porque é um mercado, assim, que a maioria das modelos querem ir, né? É Querem, competitivo, né? é. E quando eu cheguei lá, quando eu fui para lá, eu conheci uma outra versão. Tipo, eu fui para uma agência menor na época. Hoje é uma agência bem forte, mas quando eu fui, ela não era tão grande. Mas foi a agência que eu mais senti, que eu falei assim, bom, se eu tô vindo pra cá, eu quero. Tô longe de toda a minha família, longe de todo mundo. Eu quero um lugar que eu me sinta acolhida, em Exato. primeiro lugar, antes de qualquer coisa, porque eu sabia que era um lugar que consome muito, sabe? Eu tinha essa consciência que é muito trabalho, nananã, e eu queria algo mais humanizado, porque eu sabia a pressão que seria em outra agência. Inclusive nessa que eu tinha quebrado o contrato, eu fui também, mas eu não quis ficar porque eu fiquei com muito medo, assim, sei lá, eu tinha medo, não sei, nem sem medo do quê? Um Do monstro me desconhecido, né? engolindo. Do desconhecido, porque você não tinha noção, De você não toda conhecia. isso, desse outro lado da moda, assim, que Uhum. pra mim, por mais que eu tava ali vivendo, eu sempre fui mais focada nesse processo fora do set, fora das câmeras, nessa entrega de vida mesmo, sabe? Uhum. Então, eu tinha medo de chegar e ser aquele trabalho maçante, trabalho a ganhar dinheiro, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, não ter tempo para minha família, não ter tempo para minhas amigas, não ter... Então isso é algo que sempre eu tive essa fase e eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E foi Eu pouco não tempo. preciso disso, eu não sou uma pessoa que eu preciso consumir tal bolsa, tal sapato, preciso ter algo, não tinha essa necessidade de consumir algo. Minha minha gana na vida sempre foi, por exemplo, eu moro em Nova York, morar lá, então eu tinha isso na minha cabeça, quero morar. Então, para me manter por tal período, eu preciso de tanto para renovar visto, isso e aquilo, aluguel, e poder vir para o Brasil quando eu quisesse. Ver minha família, bateu saudade, era isso meu luxo. E poder Sim. proporcionar também, de chegar, vamos no mercado, fazer churrasco, proporcionar momentos, levar eles para lá também. Meu irmão já foi algumas vezes do meio, o mais novo não chegou aí, mas o do meio foi acho que umas Seus 3 pais vezes. foram? Meus pais também não foram, nunca, não tinham essa vontade. Tinham medo de andar de avião, tem, né? Medo de andar de avião e tal. Então eles não fizeram passaporte nem nada. Eu ficava no pé, mas minha prima também, Thais Soares, que inclusive é uma das minhas melhores amigas, não foi, mas a gente vai. Eu tenho certeza que eu vou voltar para lá um dia. E então quando eu cheguei lá para trabalhar, eu já dei de cara com pessoas muito incríveis, assim. O primeiro cliente, ele me abraçou.
Pra você ter uma ideia, eu morei lá 8 anos eu trabalhei com esse cliente. Caramba! Peraí, você morou 8 anos? 8 anos em Nova York. E 8 anos eu trabalhei com esse cliente. Por quê? Porque, e assim, eles viam o meu lado pessoa. Muito, o que eu tinha mais medo de não existir em Nova York, eles viam. E isso era exceção ou você encontrou Não muitos sei clientes se Era o teu é... diferencial, Não, talvez. não sei se era exceção ou se foi algo que você atraiu, minha né, na verdade? não sei se foi de encontros ou se realmente é assim, não sei. Mas assim, foi assim pra mim, sabe? Então, por exemplo, teve uma situação que a agência aqui do Brasil queria que eu colocasse silicone. Não era uma necessidade minha, minha, Maísa, né? Era mais uma questão de trabalhar, de abrir os leques, de fazer biquíni, lingerie, mas era uma coisa também que eu sempre me sentia, tipo, não quero fazer, meus pais, né? Meu pai vai ver. Meus tios, meus primos, todo mundo que me conhece vai me ver assim. Então eu sempre tinha esse pudor com essas coisas. Então não era uma necessidade minha. E aí, mas assim, de tanto falarem que eu precisava, você começa a aceitar a ideia e ir atrás disso. Aí eu fui, né, atrás, amadurecendo essa ideia. E aí eu fui falar com a minha agência de Nova York, com o dono da minha agência de Nova York. E aí eu cheguei e falei, ai, Connor, estão querendo que eu coloque silicone, né? Daí ele falou assim, a decisão é sua. O corpo é seu. Meu Deus, né? É algo no teu... E quando ele falou isso, eu falei, cara, tipo, eu tô numa agência onde eu achei que fosse ser, né, ter que trabalhar e abrir os leques e ganhar dinheiro, aquela pressão toda, totalmente oposto, totalmente legal. humanizado, assim, totalmente humano. O corpo é teu, a decisão é tua. Nossa. Então foi incrível. Meu, e Nova York, essa assim, história de todas que a gente ouve falar do mundo da moda, eu acho que tipo, é a mais positiva, assim, que eu já ouvi, né? não, foi. Porque isso que você está contando é muito sensacional. Uma agência te acolheu como você é, Eu acho tipo, que é uma respeitando as suas decisões, suas vontades. Totalmente diferente da agência do Brasil, que tenta te moldar. Por exemplo, quando eu comecei, era, você tem que mudar seu jeito, você tem que mudar, né, o bichinho do mato, tem que ficar lá no mato. Traz a Nossa. poderosa, nananã. Deu, mano, e como assim? Eu falava para as minhas amigas, vamos ensaiar. Como eu vou chegar num casting poderosa? Ai, meu Deus, cadê essa pessoa, né? Não Além sei de ser onde... modelo, você tem que ser atriz Não, também. eu não tenho dom pra isso. Eu não consigo botar Um personagem, Não né? não consigo mesmo. E daí, lá foi assim, eu vi que tudo começou a fluir por por ter esse espaço de ser quem eu sou e ter essa troca, sabe? Uhum. Então, foi bem Você acredita nisso, de ter positivo. atraído isso, por você viver tua essência e ter atraído esse tipo de